Oi meninas, bom dia, paz do Senhor. Eu tô para mais um dia do devocional do livro de Romanos e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 10. Eu vou tentar ser bem breve porque o capítulo ele é cheio de informação, ele é muito rico e se eu for falar de tudo aqui, eu vou ficar o dia inteiro aqui. É, Começa assim, no versículo 2 me chamou bastante atenção. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o zelo não se baseia no conhecimento. Só conhecer a palavra não é o suficiente. Nós precisamos conhecer, praticar, viver e testemunhar, né? O zelo que temos pela palavra de Deus. Nós precisamos ser um testemunho vivo da palavra de Deus. Depois ele está dizendo assim, porque na verdade só conhecer é como uma religião. Só conhecer a palavra de Deus é só conhecer por conhecer, é um ritual, é uma religião, é algo que eu conheço, mas que eu não vivo. E no tempo da lei, as pessoas eles viviam uma vida religiosa, eles conheciam a lei, praticavam algumas leis, as leis que lhes convinham, mas eles não tinham relacionamento com Deus. E na verdade, a lei, o fim da lei, o versículo 4 está dizendo, o fim da lei veio por causa de Cristo. Cristo veio para quebrar, destruir com a religião e fortalecer o relacionamento com Deus, a ligação direta com Deus. É muito poderoso isso, né? Porque Cristo veio para nos dar liberdade de viver com o Pai, de se relacionar com o Pai. Depois, o versículo 9 diz assim: se vocês confessarem com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Até por isso que as pessoas têm dificuldade de entender. Por que eu tenho que falar que eu aceitei Jesus? Por que eu tenho que levantar a mão? Por que eu tenho que ir lá na frente? Ou por que eu tenho que confessar? A Bíblia está dizendo justamente, com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. A gente precisa confessar Jesus, a gente precisa declarar, Ele é o Senhor da nossa vida. E é isso que tem faltado nessa geração, nesse tempo. As pessoas querem, Deus conhece meu coração, Deus sabe meu coração, mas a minha vida, a minha boca precisa confessar a salvação que eu tenho em Cristo Jesus. A minha boca precisa confessar o que o meu coração crê, que é na justiça. Eu creio para a justiça, né? No versículo 11 diz, como diz a escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Oh, aleluia! Todos aqueles que nele confiam jamais serão envergonhados. Essa palavra me consola nesse dia, essa palavra me anima nesse dia, porque a gente recebe às vezes afrontas, a gente recebe palavras de desmotivação, de julgamento, palavras de pessoas que não estiveram com você, que não viveram com você, que não conhecem a sua história, que não conhecem o seu passado, mas que às vezes nos julgam, né? Às vezes a gente é julgado por pessoas que não sabem nada sobre nós. E essa palavra aqui, ela nos conforta, porque todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Podem até tentar, podem até se levantar, mas o nosso advogado, o nosso justo juiz, porque ele nos justifica, né? A gente tá ouvindo isso já aqui, acho que quase durante todos esses dias. Ele é o nosso justificador e justamente aqui fala novamente, né? Porque Cristo, ele é a justiça. Olha, se nós cremos de coração, crê para a justiça. Ele é o Deus que é a nossa justiça, ele nos justifica. E nós que neles confiamos jamais seremos envergonhados. Parece que as pessoas querem nos envergonhar, querem nos expor, quer inventar falsos testemunhos contra nós, mas a palavra nos diz que se nós confiamos no Senhor, não seremos envergonhados, ou seja, Ele vai nos justificar, é só confiar, é só esperar, que na hora certa Ele entra em nosso favor, né? Depois diz no versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Gente, a salvação vem pela confissão. Quando nós confiamos, confessamos, nós cremos. Se você crê que Jesus é o Senhor, disse lá no 9, se vocês confessarem com a boca que Jesus é o Senhor, e se você crê que Ele é o Filho de Deus, que morreu, ressuscitou ao terceiro dia, que está sentado à direita do Pai, se você crê nessa verdade, você já está salvo. Para de ficar pensando, meu Deus, eu
cometi um erro aqui, eu não vou ser salvo. Ai, meu Deus, eu falei isso, eu não vou ser salvo. Meu Deus, eu não sou digna do céu, não sou digna de ser salvo. A única condição que você precisa para ser salvo é confessar com a boca, declarar com o coração que o teu espírito receba Cristo, que você entenda no teu espírito que Ele é o Senhor da tua vida, que Ele é o teu Salvador. Depois, a nossa vida de retidão, ela vem como consequência da confissão que nós fizemos. Nós confessamos Jesus como Senhor e agora eu vivo para Ele. Eu confesso Jesus como meu Deus, como meu Senhor e Salvador e agora eu vivo para Ele. A partir de agora, após a minha confissão, eu vou viver como um testemunho, né, do Deus vivo, um testemunho da verdade de Cristo. É muito tremendo isso. Depois, o versículo 13 fala, né, que todo aquele que confessar será salvo. Mas como eles invocarão aqueles que não creram? Em 14. E como eles crerão? Como eles crerão se eles não ouviram de ninguém? E como eles ouvirão se ninguém falou? E como que eles ouvirão falar de Deus se ninguém pregou? Entendeu? Aí entra para nós uma grande luz, né? Por que que existe a igreja? Por que que vamos à igreja? Por que que a gente fica insistindo para as pessoas ir à igreja? Por que que a gente fala de Jesus e quer levar as pessoas na igreja? Por isso, porque como eles vão crer se não ouviram? Como ouvirão se ninguém pregou? Então, nós queremos conduzir as pessoas até o lugar onde elas vão ouvir falar. Que quando ela ouvir, ela vai poder crer, ela vai ter a chance de crer. Porque daí, olha, continua o texto dizendo assim, o 17, consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. A mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé, ela vem porque ouviu. Não tem como ter fé se não ouviu a palavra. Não tem como uma pessoa confessar que creu se ela nunca ouviu. Ela precisa ouvir para crer.